Olá, queridos irmãos. Bom, pessoal, feliz sábado. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. Eu gostaria muito de estar com vocês de forma presencial. Como vocês bem sabem, infelizmente, não se faz possível devido a situações de força maior. E felizmente, no que se refere a estar com a minha esposa, quero dizer para vocês que as coisas aos poucos estão melhorando. Então, continuem orando. Muito obrigado pela oração de todos vocês. Que Deus continue abençoando vocês ricamente. Bom, hoje temos mais uma oportunidade de falar sobre um aspecto muito importante da mordomia cristã. Mais uma vez de forma virtual, então eu peço encarecidamente a compreensão de vocês. Vou tentar ser o mais objetivo possível, tá bom? Então, desde já agradeço pela paciência de todos também. Bom, o tema de hoje é um tema importante, no entanto, corriqueiro nos dias atuais. Temos ouvido muito sobre esse aspecto, mas infelizmente o fato de ser tão falado nos últimos tempos é uma evidência de que algo não está certo, não está como deveria, digamos assim. Temos aí o título Perda da comunhão com Deus, destino fatal. Quando nós nos afastamos do Senhor, uma coisa vai acontecer de forma inevitável. Isso fica claro por meio da palavra. O texto base, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, do verso 19 até o verso 6 do capítulo 17. Uma leitura muito instigante, muito intensa. Se possível, já abra a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 6. Enquanto você abre, eu gostaria de fazer uma pergunta a cada um de nós. Que pergunta é essa? A pergunta é a seguinte: como vai a nossa comunhão? Como vai a sua comunhão? Como vai a minha comunhão no que se refere a buscar diariamente o Senhor, estudo da palavra, oração? Como é que está a nossa vida de devoção pessoal e familiar ao Senhor? Bom, se possível, feche os seus olhos e vamos elevar uma prece ao Senhor. Santo Deus, obrigado por mais essa dádiva, estar na sua casa, poder abrir sua palavra, aprender mais sobre a sua vontade para a nossa vida. Nos perdoe, Senhor, por nossos pecados, por nossas faltas. Nos perdoe por todas as vezes que fazemos algo que não é da vontade do Senhor. Nesse momento, Senhor Deus, nós rogamos a iluminação para a compreensão e, acima de tudo, para viver mediante a Tua palavra. Bom Deus, nós pedimos, nós agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, esse tema, comunhão, é muito importante. Como disse, tem sido falado muito sobre isso. Quando nós pensamos em perda da comunhão com Deus, destino fatal, nós somos... Só um segundo. Bom, como eu dizia, quando nós pensamos na perda da comunhão com Deus, destino fatal, somos levados a pensar em algumas situações. E é inevitável, quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos aproximamos das coisas que não são do Senhor. Isso é inevitável, embora muitas pessoas discordem. Lembro-me da situação envolvendo um pastor, pensando na sua
juventude, ele destaca que nasceu em um berço protestante, ele já nasceu ali em uma família que servia ao Senhor, uma família missionária, pessoas ganhadoras de alma, plantadores de igreja, uma família missionária plantadora de igreja. E aos 19 anos ele tomou uma decisão: vou me afastar da igreja. Em um sábado à tarde ele sai da igreja revoltado porque estava ali sentindo uma revolta interna, acreditando que a igreja era discriminadora, estava revoltado. E então Deus o guiou a perguntas muito importantes para ele. Ele começou a se questionar. Na verdade, como que o próprio Deus estivesse perguntando para ele: você gosta de beber, de fumar, de danças mundanas, de conversas obscenas? E ele foi respondendo a essas perguntas: eu não gosto de nada disso, não gosto disso, daquilo. E aí ele entendeu que ele estava distante do Senhor. Ele era apenas um leitor de Bíblia. Ele não era um cristão que tinha uma relação diária, pessoal com o Senhor Deus. Ele era apenas um consumidor de conteúdo bíblico. E será que nós não estamos aí enquadrados nessa mesma situação? Será que eu não sou apenas um consumidor de conhecimento bíblico? Saber de Bíblia muita gente sabe, mas viver a Bíblia, viver a realidade bíblica, a devoção pessoal, a comunhão diária com o Senhor é uma outra coisa. E nós vamos perceber por meio dessa história bíblica este aspecto, este assunto de uma forma muito clara. Olha o que diz esse slide. A simples leitura da Bíblia a cada dia não é sinônimo de estar em comunhão íntima com Ele, se o que for lido não for colocado em prática. Olha o que diz esse outro parágrafo. Chegamos a perder o sentido da verdadeira comunhão com Deus e o que foi aprendido a um simples conhecimento, que leva a uma prática e conhecimento errado sobre Deus. Quando nós não vivemos de fato a comunhão verdadeira, o relacionamento pessoal com o Senhor, é isso que acontece. A gente conhece e muitas vezes o nosso conhecimento finda em um entendimento equivocado, porque não estamos de fato nos relacionando com o Senhor. Bom, o texto bíblico está aí, primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Bom, pessoal, como eu dizia para vocês, aí está o texto bíblico, primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Para contextualizar, o povo de Israel sofreu uma dura derrota. Como vocês já devem saber, se não, vocês podem até começar uma leitura mais calma, mais reflexiva a partir do capítulo 4 para contextualizar bem essa situação. Mas os filisteus venceram o povo de Israel. E num momento de pura loucura, por assim dizer, o povo de Israel toma a equivocada decisão de trazer a arca da aliança para a batalha, fazendo algo impensado, pois Deus não havia ordenado tal coisa. E então a arca foi levada, o povo foi derrotado e a arca foi tomada pelos filisteus e levada para a terra dos filisteus.
Lá estando a arca, vou resumir o máximo possível para que não fique muito demorado o vídeo. Lá estando, a arca foi colocada no templo de Dagon e aconteceram algumas coisas que é melhor você ler para que você possa se sentir mais conectado com a história. E o povo de Asdod foi agora atingido, assolado com tumores. E qual foi a decisão dos filisteus? Mandar a arca para um outro lugar. Se eu não estiver enganado, o tempo não permite avaliar todos os textos. A arca agora vai para Gate. Lá se dá a mesma coisa. Úlceras, tumores assolam a população. Eles agora se reúnem, tomam uma decisão e a arca agora é enviada para outra cidade. A reunião, na verdade, acontece quando a arca vai sair de Asdod para Gate. Acho que a sequência é essa. E agora a arca é levada de Gate para Ecrom. Quando a arca está chegando em Ecrom, o povo diz: meu Deus, trouxeram a arca para que nós sejamos mortos. E algumas pessoas de fato morreram e muitas sofreram duramente, porque a arca do Senhor estava ali entre os filisteus. Eles agora tomam uma decisão, e você vai perceber isso no capítulo de número 6. Mandar a arca de volta para os israelitas. E lá chegando a arca, vamos agora ler o texto. A história tem muitos outros detalhes que você deve conhecer, que são muito importantes, que são muito magníficos. Então, se possível, ainda hoje, na parte da tarde, se detenha nessa história. Capítulo 4 até o capítulo 7, ali coisas muito importantes, detalhes que você precisa conhecer. Mas vamos para a leitura de hoje. E diz assim, verso 19 do capítulo 6. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Percebam que os homens que estavam ali colhendo em Bet-Semes, quando viram a arca, tomaram uma decisão louca: olhar dentro da arca. Olha o que diz esse próximo slide. No êxtase da alegria ao verem o retorno da arca, os ceifeiros de Bet-Semes olharam para dentro, sob a capota da carroça, e, em vez de cobri-la novamente, como um utensílio sagrado, deixaram-na exposta para a inspeção pública, desejando que fosse vista, para que todos pudessem desfrutar do triunfo ao ver as ofertas expiatórias apresentadas a ela e ao satisfazer a curiosidade de ver o móvel sagrado. Se você ler a história, você vai perceber que os filisteus mandaram ofertas de culpa, ofertas pela culpa, juntamente com a arca. Não vou dizer como eram ofertas bem malucas, por assim dizer, mas é importante que você leia por si só. Bom, percebam que os homens tomaram uma decisão muito impensada. Eles olharam dentro da arca. Quando você vai
para Êxodo 19, o tempo não permite avaliar tudo, então você pode anotar e ver em casa. Êxodo 19, verso 21, Números capítulo 4, verso 5, 15, verso 20. Você vai perceber que Deus ele estabelece limites. E quando Deus estabelece um limite, ele põe um limite, a gente precisa respeitar. Porque quando a gente passa desse limite, estamos colocando a nossa vida em risco por conta própria. Porque Deus estabeleceu, Deus disse, não passe daqui. A partir do momento que nós ultrapassamos aquilo que Deus estabeleceu, estamos ali nos arriscando. Estamos por conta própria, digamos assim. Então, os homens... Só um segundo. Então, como vos dizia, os homens tomaram uma atitude impensada. Detalhe, eu não sei se você vai fazer essa leitura, mas eu espero que faça. Uma coisa você vai observar se o fizer. Os filisteus levaram a arca do Senhor para a sua terra. Colocaram no templo de Dagon, uma ofensa ao Senhor de fato. Mas uma coisa eles não fizeram. Eles não abriram a arca da aliança. Então, nesse aspecto, a gente pode afirmar que os filisteus foram mais reverentes do que o povo de Israel. Uma coisa a se pensar. Então, se Deus estabelecer um limite, cabe a nós obedecer. Outra coisa muito importante. Será que o povo não sabia disso? Será que o povo não sabia ou optou por violar o limite estabelecido por Deus? E aqui nós começamos a perceber uma coisa muito importante. Por que o povo tomou tal decisão? Por que os homens fizeram uma coisa tão louca, tão impensada, tão desrespeitosa como essa? Toda a casa de Israel lamentava perante o Senhor. Olha o que diz o verso de número 2 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. A arca não estava mais em um tabernáculo. A arca estava agora na casa própria de alguém. Isso revela uma coisa importante. Não havia uma aproximação por parte do povo para com o Senhor até então. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. O povo percebeu. Nós estamos cometendo um grave erro contra o Senhor, um grave pecado. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, esse é o verso 3, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Lembra do que nós falamos no início? Perda da comunhão com Deus, o quê? Destino fatal. Quando nós nos afastamos do Senhor, idolatria é o resultado final. E muitas pessoas vão dizer, não, eu jamais vou me colocar de joelhos diante de uma imagem de ouro, de uma imagem de gesso, de pedra. Não. Você não precisa estar de joelhos diante de uma imagem para ser um idólatra. Eu não preciso estar diante de uma imagem de um santo para me enquadrar como idólatra. Existem muitas formas de idolatria. Por exemplo, todas as vezes que eu coloco em primeiro lugar
um bem material, eu estou idolatrando o bem material. Eu estou colocando aquele bem no lugar que pertence, que é do Senhor, que deve ser do Senhor. Então, existem muitas formas de idolatria. E aqui nós percebemos que o povo de Israel se distanciou de Deus, se tornaram idólatras, mesmo sabendo que só há um Deus verdadeiro, mesmo conhecendo a verdade acerca desse assunto. Bom, se você quiser comprovar que o povo sabia o que era de conhecimento da maioria, que não era devido olhar na arca, veja os textos que eu mencionei, Êxodo 19, 21, Números capítulo 4, versos 5, 15 e 20. Então, o povo tomou uma decisão impensada, por falta de conhecimento ou por ignorância deliberada. Então, temos que pensar nisso. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo, como já vimos, 20 anos. É uma evidência de que o povo, de fato, havia se distanciado de Deus e agora estava notando a sua falta, o seu pecado, e estavam agora buscando voltar-se para o Senhor. E Samuel foi claríssimo em dizer, repito, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. O povo reconheceu que a situação espiritual do país estava ruim, o que era simbolizado pela localização da arca em uma casa particular e não em um tabernáculo. Então, foi vista a impossibilidade de movê-la. Foi um período de trevas morais, no qual não houve um líder espiritual na nação. Repito, isso é muito importante para todos nós. Quando nós não prestamos uma comunhão diária e pessoal ao Senhor, aos poucos vamos nos distanciando. Há um grande risco de nos tornarmos apenas conhecedores de Bíblia. Saber as histórias, conhecer os detalhes e não viver mediante as verdades sagradas. O nosso chamado é para estabelecermos uma comunhão pessoal com o Senhor. O que é isso? Viver de fato a fé bíblica. Viver conforme a experiência bíblica. E não apenas conhecer as histórias. O nosso chamado é para viver com o Senhor e não apenas saber os detalhes sobre o Senhor. Tem muita gente que sabe isso, mas poucas pessoas que vivem mediante isto. E nós podemos notar claramente que a idolatria, esse erro grave cometido pelos homens, essas mortes, 70 pessoas morreram porque desobedeceram um limite muito bem estabelecido por Deus, muito claro. O que foi que contribuiu para isso? Número 1, escassez da palavra de Deus. Olha o que diz o primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso de número 1. Olha o que diz, abra a sua Bíblia se possível. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. No slide que temos aqui, diz assim, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Quando avaliamos a palavra valia nesse contexto, percebemos que tem que ver com raridade, era difícil. Não havia visão manifesta, era uma coisa rara. Será que a palavra tem sido uma coisa rara na nossa casa? Eu não digo sobre ter Bíblia, porque Bíblia nós temos, às vezes até mais do que precisamos. No entanto, eu me refiro a conhecer e viver. Ter uma relação pessoal por meio da palavra, da leitura, do estudo da palavra de Deus. Será que
essas ocasiões são raras na minha vida, na sua vida, o que é que está acontecendo? Nós abrimos a palavra só para conhecer a história ou para ter uma relação com Deus? Para ter um momento especial com o Senhor. Isso é muito importante. E também, outra coisa que contribuiu para esses erros, para esses problemas, o mau testemunho de Eli e da sua família. Eli negligenciou a ordenança de Deus registrada em Deuteronômio no que se refere aos filhos, a transmissão das verdades sagradas sobre Deus para a família. O mau testemunho de Eli e de sua família, somado ao descontentamento do povo, conduziu muitos à idolatria. Então, temos que pensar nisso também. Como é que está o nosso testemunho? Eu não estou pregando só para vocês. A mensagem é primeiro para mim, porque eu, lendo a mensagem, eu estava pensando exatamente sobre isso. O quão eu preciso cuidar desses aspectos. O tempo vai passando e quanto mais tempo de igreja, mais risco a gente corre de nos tornarmos conhecedores e não praticantes. É um grande risco. Saber da história é uma bênção também, mas só saber não adianta. A gente precisa conhecer a história e tomar decisões na nossa vida com base nessas histórias. A nossa comunhão com o Senhor precisa nos conduzir a uma vida transformada. Se isso não acontecer, somos apenas consumidores de conteúdo e não praticantes da palavra. Quando o povo notou que tudo isso estava desandando, como nós já vimos, o povo clamou ao Senhor, suplicou. O povo deseja agora mudança. O povo deseja liberdade da opressão filisteia. O povo deseja viver uma nova vida de adoração na presença do Senhor. E Samuel, o líder espiritual conduzido por Deus, encabeça essa reviravolta, esse reavivamento, essa reforma. Samuel falou a toda a casa de Israel, como nós já vimos, capítulo de número 7, verso de número 3. Verso 5 agora, disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa ou Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Então, como já vimos, falou a toda a casa de Israel, tirai dentre vós os deuses estranhos. Como eu já disse e repito, não precisa ser uma imagem. Às vezes são hábitos. Quando Deus é colocado em segundo plano, o que foi colocado no primeiro lugar se tornou Deus da nossa vida. Pode ser um transporte, pode ser um hábito, pode ser um programa de TV. Um programa de TV, sim. Se nós optamos por esta coisa ou por este programa em vez do Senhor, se Deus vem depois disso, nós estamos adorando aquela coisa. Estamos priorizando aquela coisa mais que o Senhor. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus está conduzindo a nossa vida. Isso é idolatria pura. Olha o que diz isso aqui. Só um segundo. Uma grande reforma nacional foi realizada sob a influência de Samuel. Desgostoso com a escravidão estrangeira e ansiando pela restauração de liberdade ou da liberdade e da independência, o povo estava receptivo a influências espirituais positivas. Convencido de seus erros, renunciou à idolatria. Tudo isso ocorreu porque, após a palavra de Deus ser proclamada por Samuel, o povo se dispôs a restaurar a fé dos seus antepassados. Assim, foi convocada uma grande reunião pública celebrada em Mispá, em Judá. O tempo não permite que eu leia mais pausadamente, então vou ser bem objetivo. Quando perdemos a comunhão com Deus e tratamos sua palavra apenas como um objeto de leitura e não como alimento para a alma, corremos o risco de perder o prazer nas coisas de Deus e, gradualmente, nos afastarmos dele.
E isso pode nos levar a cometer pecados graves, seja por desconhecimento, seja por uma ignorância deliberada da vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós nos afastamos do Senhor, a tendência natural é que comecemos agora a praticar coisas que antes considerávamos pecados graves. Começamos agora a pensar que aquilo que antes tínhamos como pecado, talvez não seja pecado. Muitas pessoas vão dizer: não, eu não estou idolatrando isso. Eu apenas estou lidando com essa situação, eu apenas gosto. Repito, se está sendo priorizado acima do Senhor, está sendo o nosso Deus. Estamos idolatrando. Para terminar, olha o que diz essa citação que está na meditação Filhos e Filhas de Deus. Nosso Criador requer nossa suprema devoção, nossa primeira aliança. Deus não deve ser colocado em segundo, em terceiro. O lugar número 1 é do Senhor. Tem que ser do Senhor. Se não for dessa forma, estamos idolatrando o que está ocupando o lugar do Senhor. Qualquer coisa que tenda a enfraquecer nosso amor para com Deus ou a interferir com o serviço que lhe devemos, torna-se um ídolo. Para alguns, as terras, as casas, as mercadorias são ídolos. Os empreendimentos de negócios são levados avante com zelo e energia, ao passo que o serviço de Deus é deixado em lugar secundário. Negligencia-se o culto de família. É esquecida a oração particular. Muitos pretendem tratar retamente com seus semelhantes e parecem julgar que, assim fazendo, cumprem todo o seu dever. Mas não é suficiente observar os 6 mandamentos ou os 6 últimos mandamentos do Decálogo. Cumpre-nos amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração. Coisa alguma a não ser a obediência a cada preceito, nada menos que amor supremo a Deus, assim como semelhante amor ao nosso próximo, pode satisfazer as reivindicações da lei de Deus, da lei divina. Deus tem que ser priorizado sobre tudo. Deus tem que vir primeiro. E todas as vezes que Deus vem depois, nós estamos de fato... Preste muita atenção nisso aqui, olha. As pessoas pensam: olha, eu vou menos à igreja, eu vou priorizar um pouco menos a igreja para cuidar da minha família, para cuidar do meu trabalho, para cuidar dos meus estudos, dos meus negócios. Ei, quando Deus é colocado em segundo plano, todo o resto padece. Ah, não, mas fulano de tal fez isso e prosperou. É uma prosperidade falsa, é coisa do inimigo. Porque tudo aquilo que é resultado da nossa distância, do nosso afastamento de Deus, é por enganação, é ilusão. A verdadeira prosperidade é aquela que é resultado da nossa confiança plena no Senhor. Se não é assim, nós estamos fazendo do jeito errado. Se você puder depois, além da história que nós acabamos de avaliar de forma bem resumida, avalie o Salmo 73 e você vai perceber o que é uma falsa prosperidade. A verdadeira prosperidade é aquela que é resultado da nossa confiança, da nossa priorização das coisas de Deus. Agora, para terminar mesmo, pessoal, esse é o último slide, tá bom? Obrigado pela paciência de todos. Estamos vivendo tempos perigosos. Se deixarmos de buscar a Deus na primeira hora de cada manhã, fazendo de sua palavra nosso guia e luz, não teremos amor nem entrega total a Ele. A verdade é que
eu, você, nós já ouvimos esta mensagem de outras formas várias vezes. Muitos e muitos têm falado sobre isso. Já ouvimos de pessoas bem mais gabaritadas acerca desse tema. Tomamos a nossa decisão ou não? Ainda precisamos tomar uma decisão quanto a isso. Como é que vai o culto da nossa família, o culto diário de nossa família, de manhã, de tarde? Ou isso não existe em nossa casa? Nós não estamos buscando a Deus de manhã, no final do dia, não estamos fazendo isso. Como é que vai a nossa devoção pessoal? Nós não estamos orando ao Senhor todos os dias? Não estamos fazendo isso? Como é que está a nossa vida espiritual? Não estamos nos alimentando diariamente com o maná espiritual? Será que nós estamos apenas orando na igreja, estudando a Bíblia na igreja? Será que essa é a nossa situação? Repito, não estou me eximindo. Não estou aqui de forma alguma me isentando. Eu não sou perfeito. Esta mensagem é para cada um de nós. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Se nós passamos um dia sem o alimento físico, já começamos a passar mal. Agora imagine como é passar um dia, uma semana, um mês, sem nos alimentarmos do maná espiritual, do alimento espiritual. Será que vamos sobreviver por muito tempo, espiritualmente falando? É óbvio que não. Então, nesse momento, nós recebemos um chamado de Deus, mais um, por meio da sua palavra. Eu releio com você o verso 3 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vai vos livrar das mãos, melhor dizendo, Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Que eu e você decidamos diariamente buscar o Senhor. Que a nossa comunhão para com Deus seja a nossa primeira prioridade, a nossa primeira atividade de cada dia. Que nós sirvamos ao Senhor mediante a sua palavra. Que nós busquemos a Deus exatamente como Ele ordena por meio das sagradas Escrituras. Que o eu se sujeite inteiramente ao Senhor. Se essa é a sua decisão, se você pretende reafirmar o seu compromisso com Deus, ou firmar um compromisso no que se refere a esse aspecto, fique de pé e vamos elevar uma prece ao Senhor. Senhor Deus, aqui estamos, ó Pai. O Senhor sabe a real condição de cada um de nós. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos. Transforma a nossa vida. Trabalha as questões espirituais de cada um de nós. Afasta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que tende a nos afastar do Senhor e das suas coisas. Perdoa-nos, ó Deus, e transforma-nos. Aqui estão as tuas famílias, ó Pai. O Senhor conhece a realidade de cada lar. Intervenha, ó Deus. Nos guie em cada passo, em cada dia. Que busquemos ao Senhor com o culto matutino, o culto da manhã, o culto da tarde, a devoção pessoal. Ó Deus, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Um grande abraço, um bom restante de sábado.